Então vamos lá, vamos começar falando da força magnética. Bom, a gente já viu força elétrica, a gente já viu força gravitacional, vocês já devem ter visto com outro professor, né? A gente não vê força nuclear forte, força nuclear fraca, né, que são as outras duas forças à distância. Então, no segundo grau, a gente trabalha com força gravitacional, força elétrica e força magnética, como as forças que atuam à distância. Beleza? A força magnética, ela vai atuar quando uma carga estiver em movimento em uma região de campo magnético. Tá? Mas depende também de como ela está se movendo. Ela depende aí de como esse movimento está acontecendo. Então, nós vamos tentar representar isso aqui. Tá? Eu preciso ter pelo menos duas coisas, né? Eu preciso ter movimento e eu preciso ter um campo magnético para que apareça uma força magnética sobre essa carga. Tá? Então, o problema é que essa força ela é ortogonal ao plano criado pela velocidade e pelo campo. Como que funciona? O que é uma coisa ortogonal? Ela não vai estar no mesmo plano que a velocidade e o campo. Ela vai estar num terceiro eixo. Então, se a gente pensar, né, nos três eixos do plano cartesiano, que são eixos x, y e z, a velocidade e o campo vão ocupar dois desses eixos. E a força magnética vai ocupar o terceiro desse terceiro eixo. Então, se eu pegar aqui um plano cartesiano 3D, para que a gente possa tentar representar isso aí, a gente vai ter que imaginar, a gente vai precisar ter uma inteligência espacial muito boa, né? Existe aquela teoria das múltiplas inteligências, vocês já viram, né? Inteligência intrapessoal, espacial, naturalista, musical, interpessoal, corporal, linguística, existencial, lógico-matemática, né? Eu lembro dessas trem, tudo que a gente estudava na faculdade. A inteligência espacial é a capacidade de você perceber o mundo tridimensionalmente. E tem pessoas que têm dificuldade, né? Então, você vai pensar aqui, esse é o plano cartesiano, né, em 3D. São três eixos, x, y e z. A velocidade e o campo, eles vão ocupar dois desses eixos. Então, você vai pensar assim, se a velocidade estiver no eixo x e o campo estiver no eixo z, eles vão gerar um plano aqui. A força tem que estar no eixo y. Se a velocidade estiver no z e o campo estiver no y, aí sobrou o x para a força. O Vitor está falando, a minha é só existencial, existo. Né? Então você vai sempre pensar nos três eixos do plano cartesiano. Né? Ocupou dois, o terceiro é a força. Tá bom? Então você sempre vai pensar nisso aqui, para você trabalhar. E aí eu vou tentar representar, vou deixar isso aqui em cima, para vocês tentarem entender isso aí. E a gente vai, eu fiz uns desenhozinhos aqui para a gente tentar entender um pouquinho. Vamos pensar aqui, Aqui eu tenho um plano, né? Nesse plano eu tenho o campo magnético em cima desse plano. Aí vamos pensar em algumas carguinhas aqui em cima desse plano. Imagine que eu tenho aqui, vou fazer uma legenda aqui para ficar mais fácil, tá? Bolinha azul é carga positiva, sempre. Tá? E bolinha rosa vai ser carga negativa. Só para não ter que ficar escrevendo toda hora. Então imagina que tem aqui uma carga positiva. Assim, aqui, e essa carga positiva, ela se move com uma velocidade v. Eu vou colocar a velocidade aqui, essa velocidade vai estar
Opa, eu quero a linha. Essa velocidade vai estar aqui, ó. Então, olha lá para o plano cartesiano. A velocidade, ela está no eixo x, né? O campo estaria no eixo y, tá? Tá meio fora mas dá para entender, né? A velocidade está no eixo x, o campo está no eixo y. Então, eu vou ter que... E tem gente na sala de espera aqui, peraí. Só sobrou o eixo z para a força. E aí, essa força vai poder estar para cima ou para baixo no eixo z. Tá? Vai poder estar para cima ou para baixo. Vai poder empurrar essa partícula para cima ou empurrar ela para baixo. E para determinar para onde ela vai empurrar essa partícula, eu vou ter que trabalhar com uma outra coisa. Depois a gente entra com fórmula, tá? Esquece, por enquanto, esquece fórmula. Eu quero que vocês entendam para onde essa força vai estar. Então, para determinar para onde essa força vai estar, eu vou usar aqui uma figura do site Ponto Ciência, que é uma figura bem bacana, para a gente aprender a regrinha do tapa. Olha só. Regra da mão direita. Você vai pegar a sua mão direita, né? Não sei se vocês estão me olhando aí na câmera também, e você vai posicionar os seus dedos, tirando o indicador, na direção do campo. A velocidade vai ser o seu dedão, tá? E você vai dar um empurrão. Quando a partícula for positiva, você vai dar um empurrão com a palma da mão nela. Por isso que é regra do tapa, a regra da mão direita. Um empurrão na positiva é para cima. Um empurrão na negativa é para baixo, assim, é com as costas da mão, tá vendo? Então, se a carga for negativa, o empurrão é com as costas da mão. Se a carga for positiva, o empurrão é com a palma da mão para cima. Certo? Até aí, beleza? Então, vamos lá. Vai pegar a sua mão e aí você vai posicionar ela de acordo com essa figura aí. Né? A velocidade tá lá para cima, o campo está para a direita. Então, já que ela é positiva, ela vai sofrer uma força magnética aqui, ó, para baixo. Vai aparecer uma força magnética aqui. Não, amarelo ficou ruim. Deixa eu colocar essa força magnética. Esse azul vai ficar bom. Pode ser. Esse azul aqui, ó, ela está sendo empurrada, então, para baixo por uma força magnética. Por quê? Por causa da regra da mão direita, a regra do tapa. Existe também a regra da mão esquerda, tá? Onde você vai posicionar. Aí deixa eu... Você vai pegar aqui a sua mão esquerda, vai fazer Lado... isso aqui com a mão esquerda. Oi? Mas por que ele não é para cima? Porque pela foto que tá ali no cantinho, a positiva Ó, não é para cima, não? o campo está para a direita. Certo? Você tem que rodar a sua mão. A sua mão não vai ficar sempre igual à foto, não. Os dedos estão para a direita, porque o campo está para a direita. A velocidade está tipo entrando no plano do quadro. Então eu vou empurrar para baixo. A palma da mão é sempre positiva. Ou você pode fazer com a mão esquerda. Aí faça bom vestibular. Força, campo e velocidade. Faça bom vestibular. Aí você pode girar a sua mão esquerda, sempre nessa posição. Você não pode mudar os dedos, não, né? Você vai ficar assim e você vai tentar colocar a sua mão esquerda de acordo com o campo e a velocidade. Então, olha só. O problema é que esse aqui, olha lá, o campo está para a direita, a velocidade está entrando, então a força estaria para baixo. Eu prefiro regra do tapa. Né? A palma, deixa eu ver. Vamos voltar lá, quer ver? Isso aqui é uma orientação. Só que essa mão aqui, ela tem que girar. Ela vai girar. O campo não está para cima, o campo está para a direita. O seu polegar tem que estar na direção da velocidade. Quer ver? Eu vou colocar outra. Imagina que eu tenho uma partícula positiva, aqui também, e essa partícula positiva esteja indo para baixo aqui. Ó.
Ela não está indo para cima mais, ela está indo para baixo. A velocidade dela agora é para baixo. Como que ficaria a sua mão aqui nesse caso? Ficaria assim, ó. Vê, ó. Ficaria assim. Campo para a direita, o polegar está vindo na sua direção, ó. Campo para a direita, polegar na sua direção, então ela vai tomar um empurrão para cima. Você vai ter que girar, rotacionar a sua mão direita e colocar de acordo com a figura. Então, nesse caso... Oi. Aí a carga positiva, eu sempre vou encostar nela com a palma da minha mão. E a carga Você negativa com Você vai exercer a força com a palma da mão, isso. Ah, tá. Independente se é para cima ou para baixo, tem que encontrar com a palma. Carga positiva, você empurra ela com a palma da sua mão. Carga negativa, você empurra com as costas da mão. Entendi. Obrigada. De nada. Então aqui, ó, se eu tivesse uma carga negativa, se essa carga negativa estivesse indo para cima, o que você ia fazer? Você ia pegar a sua mão, vamos lá de novo, ó, já que ela está indo para cima. Então, sua mão está para a direita, em direção ao campo, ela está indo para cima. Se ela fosse positiva, né, eu ia empurrar ela para cima. Mas ela é negativa, então eu empurro ela para baixo. Depende de como você vai colocar a sua mão direita, né? Então, olha só. Aqui, ó. O campo tá para cá. Desculpa, eu fiz errado, né? Eu fiz assim, ó. É assim, né? Calma aí. Ó, o campo tá para lá e ela tá indo para cima. É porque eu me orientei de acordo com a câmera. Foi mal. Então, ela tá indo para cima. Aí, coloca a sua mão aí na tela para você ver. Então, ela vai se ela fosse positiva, ela era empurrada para baixo. Só que como ela é negativa, imagina que o meu punho da esquerda aqui é a carga. Como ela é negativa, você vai dar um tapa nela com as costas da mão. Quando é positiva, você empurra com a palma da mão. Então, primeiro você orienta a sua mão de acordo com o desenho e depois você empurra para baixo ou para cima, para a direita ou para a esquerda, sei lá. Depende de como você orientou a sua mão. Se é positiva, com a palma da mão. Se é negativa, com as costas da mão. Abu, você Eu já pode adicionei. fazer com a da mão esquerda nesses exemplos que você deu? Não, mas vou fazer, mas vamos pegar uma só, senão você vai ficar confundindo toda hora. Então, olha só. Aqui, deixa eu voltar aqui na minha figura. Campo, velocidade, aqui, ó. Só que com a mão esquerda, você não tem jeito, seu polegar não vira, né? Então, ficaria assim, ó. Campo, velocidade e força. Só que a mão esquerda serve só para carga positiva. Então, se fosse positiva, é para baixo, mas como é negativa, ela vai ao contrário, para cima. Ficaria assim. Eu uso sempre a da mão direita por causa disso. Quando é negativa, eu empurro com as costas. Quando é positivo, eu empurro com a palma. Tá? Então, esse é um exemplo. Então, aqui, né, ficaria para cima a força magnética para cima. Eu tenho outros desenhos aqui para a gente treinar. Depois a gente entra com conta, tá? Vamos primeiro aprender a determinar para onde está essa força. Então, você pode ver que o campo está no eixo Y, a velocidade no eixo X e a força sempre ortogonal a eles. Deixa eu salvar essa primeira aqui. Então, vou abrir aqui de novo, porque aí eu consigo mexer. Tá? Salvei a primeira. Vamos lá, compartilhar. Agora eu vou mudar o campo de lugar. Quer ver? Abud, Oi. eu não estou entendendo como tem que deixar a posição da mão. Se é a palma da mão para cima ou para baixo. Não, a palma da mão é a última coisa. Você vai colocar os dedos na direção do campo e o polegar na direção da velocidade. A direção do campo, por exemplo, nesse caso, são as setinhas vermelhas para cima. Então, sua mão vai ficar assim, ó. Por que não com a palma da mão virada para cima? Depende da velocidade, calma. Se eu tiver uma partícula, olha só. Vamos supor que eu tenho uma partícula vindo para a direita aqui.
Primeiro você orienta os dedos, depois você orienta o polegar. Então, ó, posso ter uma partícula aqui, posso ter uma partícula aqui carregada, uma positiva e uma negativa. Primeira coisa, você vai colocar os seus dedos na direção do campo. Beleza. Se eu estiver analisando a partícula azul, o meu polegar vai ficar para a esquerda, porque ela está indo para a esquerda, concorda? Se eu estiver analisando a partícula rosa, olha o que eu vou ter que fazer. Se for a partícula azul, meu polegar fica para a esquerda, porque ela está indo para a esquerda. Se for a partícula rosa, eu sou obrigado a girar meu polegar, mantendo meus dedos na direção do campo. Então, eu vou fazer isso aqui. Tá vendo? Primeiro, orienta seus dedos na direção do campo. Depois, você joga. Se a partícula estiver indo para a esquerda, sua mão vai ficar assim. Se ela estiver indo para cima, sua mão vai ficar assim. Se ela estiver indo para a direita, sua mão gira. Se ela estiver indo para baixo, seu polegar aponta para onde ela estiver indo. Tá? O polegar é a velocidade. E você não pode, tipo assim, na hora de girar a mão, fazer assim, porque o campo não está indo para cima. O campo está indo nessa direção aqui, ó. Certo? Entendeu agora? Entendi, sim. Obrigado. Então, olha só, na partícula azul, sua mão vai ficar desse jeito. Como ela é positiva, ela vai ser empurrada para onde? Onde está minha palma? Está orientando para baixo, né? Então, eu vou bater nela para baixo. Ela vai ser empurrada por uma força magnética para baixo. Essa partícula negativa, eu sou obrigado a girar meu polegar, porque a velocidade nela está para cima, está para a direita, desculpa. E aí a força magnética vai atuar nela para baixo também. Porque quando eu giro meu polegar para a direita, e ela é negativa, eu tenho que empurrar ela com as costas da mão. Para empurrar ela com as costas da mão, eu vou empurrar ela para baixo. Então ela sofre também a ação de uma força magnética para baixo. Oi. Só para ver se eu entendi. A partícula positiva sempre vai estar na palma da mão e a partícula negativa sempre nas costas da mão, é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Beleza. E se eu tivesse um negócio assim, gente, ó. Se eu tivesse uma partícula positiva se movimentando na direção do campo, como que seria a força magnética dela? A força ia acompanhar o campo e a velocidade? Não. Aqui a Mas força por quê? magnética é zero. Sempre que você tiver uma partícula se movimentando na direção do campo, seja a favor ou contra, está na direção do campo, né? No mesmo eixo do campo. Ela não recebe força magnética. A velocidade tem que estar em outro eixo. Tá? Então, se a partícula estiver indo paralelamente ao campo magnético, ela não sofre a ação da força magnética. Se a partícula negativa estivesse indo para o lado contrário, a força magnética dela seria para cima daí? Isso mesmo. Usando a regra da mão direita, sim. Beleza? Essa aqui? Depois eu vou mandar para vocês. E vamos pegar uma outra perspectiva aqui. Não, nem isso não. Cadê o chat? Eu tô tentando abrir o chat, não tô vendo. Peraí. Ah, tá. Você tem que orientar, Vitória, você tem que orientar, você tem que fazer a regra da mão direita para poder descobrir para onde que vai. Não existe sempre isso vai acontecer ou porque você tem que fazer a regrinha da mão direita. Quer ver? Ó? Vamos pegar um outro referencial aqui. Agora o meu campo está subindo. Deixa eu baixar isso aqui. Meu campo está indo para cima, tá vendo? O meu campo está no eixo Z. Aí, vamos treinar aqui, ó. Eu vou colocar uma partícula positiva indo para cima.
Vou colocar uma partícula negativa também indo para cima. Vou colocar uma partícula positiva indo para a direita. E uma partícula negativa aqui indo para a esquerda. Meu campo está sempre para cima. Tá? Então vamos começar por essa aqui, ó. Vamos olhar essa aqui primeiro. Como que ficaria a minha mão? Em todas elas, minha mão vai ficar assim, ó. Meu polegar pode até girar, mas minha mão tem que ficar assim, porque o campo magnético está para cima. E aí eu giro meu polegar para onde a velocidade estiver apontando. Então, na primeira partícula, olha só, meus dedos têm que ficar para cima porque eles ficam na direção do campo. Na primeira partícula, minha mão tem que ficar assim, ó, desse jeito, porque a partícula está indo para cima. Certo? Vou mostrar aqui com a câmera maior, ó. Na primeira partícula, minha mão vai ficar assim, porque a partícula está indo para lá e o campo está subindo. Entendeu agora? Aí, Vitória, depois que você orientou a sua mão direita na direção do campo e na direção da velocidade, você vai ver se a partícula é positiva ou negativa. Então, são etapas. Primeira etapa, orienta seus dedos na direção do campo. Beleza, o campo é para cima. Segunda etapa, polegar na direção da velocidade. Terceira etapa, é positiva ou negativa? Bom, essa primeira que nós estamos analisando, ela é positiva. Então, ela vai ser empurrada para onde? Para lá, ó. Porque você empurra com a palma da mão as partículas positivas. Então, a primeira aqui, ó, ela vai ser empurrada para a direita. Ela sofre uma força magnética para a direita. Certo? Entendeu? Cada uma você vai ter que fazer de um jeito. Olha só, essa aqui, que é uma partícula negativa, essa aqui agora, ó, tá bom? Essa de cá. Minha mão vai ficar da mesma forma. Minha mão vai ficar da mesma forma, campo subindo, velocidade para lá, ó. Só que ela não é positiva, eu não vou empurrar ela com a palma da mão. Eu vou empurrar ela com as costas da mão. Então ela vai... Orientei tudo. Olhei para... ela é negativa, então eu vou usar a palma da minha mão para empurrar ela. Eu vou trazer ela para cá, ó, para a esquerda. Então ela vai ser empurrada para a esquerda. Certo? Essa aqui, ó. Agora nós vamos olhar para essa azulzinha aqui, essa positiva aqui. Então vamos lá. Campo para cima, velocidade para a direita. Então eu vou ficar assim minha mão, ó. Campo para cima, né? E a velocidade agora é para a direita. Presta atenção, campo para cima, velocidade para a direita. Ela é positiva ou negativa? Positiva. Então eu vou bater nela com a palma da minha mão, ó, para cá, ó. Certo? Para cá. Então ela vai sofrer uma força magnética nessa direção aqui, ó. E essa partícula, por ser negativa, a Gisela está caindo toda hora. Essa partícula agora, essa última, por ela ser negativa, o que eu vou fazer? Campo para cima, velocidade para a esquerda. Ela é negativa, então eu vou trazer ela na mesma direção aqui, ó, costas da mão, para cá, ó, né? Vou bater nela para cá. Então, na minha direção do meu rosto aqui. Então, ela vai sofrer uma força para cá.
Certo? Bom, eu usei aqui os 3D, o desenho 3D, né, da melhor forma que eu consigo desenhar em 3D, para mostrar para vocês essa presença dos 3 eixos. Mas a gente não vai ficar desenhando em 3D o tempo todo, felizmente. Tá? A gente vai desenhar em 2D, usando aquela notação que a gente aprendeu. Usando aquela notação que é a notação do entrando e saindo. Então, vou pegar uma situação aqui só para mostrar como é que seria. Ó. Vamos pegar um plano aqui qualquer, tá? E aí nós vamos fazer isso aqui, transformar um 3D em um 2D, para vocês entenderem como é que funciona. E depois a gente entra com fórmula. Fórmula é o de menos, fórmula é só decorar e acabou. Né? Se física fosse só fórmula, tava bom demais, né? Era só decorar as fórmulas, tatuar no corpo, igual o Prison Break, e tava bom. Então, olha só. Imagina que eu tenho um campo magnético que está subindo. Eu não vou ficar desenhando várias linhas, não. A gente tem um campo magnético aqui que está subindo. E aí eu tenho uma partícula positiva aqui, ó, que está sofrendo a ação desse campo magnético e ela está se movimentando aqui, ó. Eu vou colocar para cá, ó. E ela está se movimentando aqui. Lembrando que aqui a gente tem os 3 eixos, né? Ó. Eixo Z, tanto faz, pode chamar do que você quiser. Eixo X, e aqui a gente tem o eixo Y. Pode colocar na ordem que você quiser, tá bom? Então, a minha velocidade está ocupando o eixo X, o campo está ocupando o eixo Z. Obrigatoriamente, a minha força tem que aparecer aqui, ó, ao longo do eixo Y. De um jeito ou de outro. A gente já aprendeu como fazer, né? Campo para cima, velocidade para a direita. A força vai estar para lá se ela for negativa ou para cá se ela for positiva. Costas da mão na negativa, palma da mão na positiva. Então vamos lá. Essa aqui é positiva. Então eu vou empurrar ela com a palma da mão, eu vou trazer ela para cá. Ó. Então a força magnética está para cá. Como que eu faço isso virar um 2D? Bom, o plano é como se eu tivesse um plano aqui agora. Ó. Não vou ter mais 3D. Eu vou ter o plano da tela. Então você vai pensar nessa partícula se movendo na sua tela. Eu não tenho mais o plano em 3D e tal. Esquece isso. Né? Agora a gente vai pensar nisso aqui. Ó. Então vamos transformar isso em 2D. O campo está subindo, continua subindo, né? Porque o eixo Z dá para representar ele aqui. Ó. A partícula é positiva, tá? Opa, positiva tá aqui. E a velocidade está para cá. Só que agora o eixo Y que eu defini ali sumiu, porque eu estou em um mundo 2D. A força magnética ela está saindo do plano. Ela estaria aqui assim, ó, quer ver? Imagina você olhando isso de frente, tá? Aqui, ó, vou pegar a apostila aqui. Você está olhando isso aqui de frente. O campo está subindo. A velocidade está para a direita. A força está aqui, ó. Ela está saindo na direção do seu olho, ó. Certo? Ela estaria fazendo isso aqui, ó, saindo do plano. O campo está subindo, velocidade está para a direita aqui, né? Minha direita ou esquerda de você, sei lá, está para cá. Ó. E
a força estaria saindo desse plano. Como que eu represento saindo? Lembrando da aula passada. Quando eu faço xizinho, é entrando. É como se você estivesse olhando a peninha da flecha. E bolinha é saindo. Então aqui eu vou ter uma força magnética atuando sobre essa partícula e ela estará saindo do plano do quadro. É como se você estivesse olhando de cá, ó, né, aquele símbolo de observador da física, assim, que é tipo um olhinho. E como você está olhando a pontinha da seta, né, você vai estar vendo ela saindo, vindo na sua direção. Campo para cima, velocidade para a direita, força vai estar saindo do plano do quadro. Entenderam essa transposição aí? Ou alguma dúvida? Ó, Bud, esse negócio dele estar saindo do plano não tem nada a ver de ser norte, né? Não, nada a ver. Aqui não. Não, porque não é o campo, né? É a força. Bom, então, vamos treinar isso aí. Vê? Vamos colocar aqui 3 exemplos para treinar. Vamos ver quem acerta. Você tenta fazer aí. E quem estiver assistindo a aula gravada, dá um pause na aula e tenta fazer. Tá? São 3 situações. Nessa primeira situação, o campo vai estar para a direita. É uma partícula negativa. Então imagina que isso aqui é uma região de campo magnético, tá? Gigantesco. É uma partícula negativa se movimentando para baixo. Bom, aqui tem campo magnético nisso aqui tudo. Na segunda situação vai ser um campo para baixo. Uma partícula positiva. E a partícula positiva, ela possui uma velocidade, e essa velocidade ela está entrando no quadro, entrando na tela. Ó. Essa velocidade é para baixo, essa aqui é uma velocidade entrando no quadro. Ah, aqui é o campo. Ó. Terceira situação, o campo magnético está entrando. Tá, eu tenho uma região aqui de campo magnético entrando, ó. Tem campo magnético entrando aqui tudo, ó. Beleza? Aí eu vou ter uma partícula positiva se movendo para baixo. Quero saber para onde que há a força. E eu tenho uma partícula negativa se movendo para a esquerda. Lembrando a nossa legenda que nós colocamos lá no comecinho da aula. Partícula azul é positiva sempre, partícula rosa é negativa sempre. Vamos lá. Esperar 2 minutos aqui para vocês fazerem a regra da mão direita e me dizer para onde que está a força em cada uma dessas situações. Ô, Abud, enquanto você está esperando, eu posso só te fazer uma pergunta? Claro. É porque eu faço com a da esquerda, porque eu já tinha aprendido. Só que eu estou numa dúvida, até com a das imagens anteriores, quando eu vou saber que o dedão, no caso, que a força vai ser ao contrário do, porque eu não Se a consigo girar, partícula aí for é quando é negativa. negativa? É. Se for negativa, Ah, é o tá. contrário do Tá que bom, você está obrigada. fazendo com a esquerda.
Vamos lá, ó. Primeira. A primeira fica assim. Espera aí. Sim, né, ó. Campo para lá, velocidade para baixo. Como é uma partícula negativa, você vai empurrar ela para dentro do quadro. Você vai empurrar para dentro do quadro. Ó, a Laura acertou. Ela colocou primeira entrando. Boa, Laura. Vamos ver as outras depois. Então, na primeira, a força magnética vai empurrar essa partícula para dentro do quadro. Ou da tela do seu celular. Eu falo quadro, né? Porque eu imagino que eu estou na sala de aula até hoje. Né? Para dentro da tela aqui. Na segunda, eu tenho um campo para baixo e uma velocidade entrando. Então, espera aí. Campo para baixo e velocidade entrando. Sua mão tem que ficar assim, ó. Seu celular está aqui, ó, né? Finge que essa minha mão é o celular, a tela do celular. Então o campo está para baixo e o meu dedão está entrando, porque o dedão é a velocidade. Participação especial da Laika ali no fundo, ó. Ei, Laika. Né? Tá? Então, entrando, velocidade entrando, campo para baixo. Como é uma partícula positiva, você vai puxar ela para a esquerda. Vamos lá. Então, essa partícula aqui, ela vai sofrer uma força magnética para a esquerda. Agora, vamos pegar essa azul aqui, ó. Essa aqui. Beleza? O campo está entrando e a velocidade está para baixo. Então, sua mão vai ficar assim. É o campo que está entrando. Então, seus dedos têm que estar entrando na tela do seu celular, na tela do computador. Ó. Pum, entrou. Velocidade para baixo. Como ela é positiva, vou empurrar ela para a direita, para a minha direita aqui, né? Então essa aqui vai receber uma força magnética para a direita. E essa última, campo entrando, velocidade para a esquerda. Campo entrando, dedos entrando, velocidade para a esquerda. Se ela fosse positiva, era para baixo, mas ela é negativa, então tem que usar as costas da mão. Então ela vai sofrer uma força magnética para cima. Nossa, Bud, eu inverti tudo. Você fez com a palma sendo negativa? Não, eu fiz como fosse em direção ao laptop. Como fosse... Pera aí. Eu estou fazendo como se fosse a tela do meu celular aqui, ó. A tela do meu laptop aqui. A Laura acertou todas, hein, Laura? Ó, deixa eu ver. Fiz com a mão errada, ó, o Vitor. Ó, não, Vitor, é para a mão direita. Isso, a Laura acertou todas, hein? Boa, Laura. Parabéns aí, ó. É difícil pegar assim de começo. Certo? Então tem que treinar. Proponha, faz umas proposições para vocês aí. Vou inventar aqui, vamos ver para onde que dá a força e tal, né? É difícil, né? Dar essa aula aqui sem um quadro, sem alguma coisa, né? Que eu não tenho quadro aqui em casa. Talvez fosse uma aula que eu escolheria trabalhar em cima do quadro. Beleza. Então agora vamos entender como é que funciona o valor da força magnética. O segundo é para onde, de novo? Bud, repete, por favor. Espera aí. O segundo, aqui, ó. Campo para baixo, então bota a mão para baixo, os dedos para baixo e o polegar tem que ficar para a esquerda. O polegar tem que ficar entrando, desculpa. Né? Campo para baixo, polegar entrando. Então a força é para a esquerda. Entendi. Eu fiz o oposto. Eu fiz, em vez de entrando, eu fiz saindo. Eu inverti todos. Por isso. Você se confundiu entrando e saindo. Vou pegar aqui. Então aqui, ó. Como que eu calculo o módulo, o valor da força magnética? A fórmula é bem esquisita, tá?
É a maior fórmula que a gente tem na física do segundo grau, eu acho. Mais variáveis. Mas a força magnética, ela depende. Ela é diretamente proporcional ao campo, diretamente proporcional à carga, diretamente proporcional à velocidade e diretamente proporcional ao seno do ângulo entre a velocidade e o campo. Então, na fazenda, o boi quer vaca sem teta. Pra você lembrar. Na fazenda, boi quer vaca sem teta. Não sei por que ele queria que ele quereria uma vaca sem teta, mas é bom para lembrar, tá? Então, você precisa esse ângulo aqui, ó, o seno do ângulo, né? Então, o ângulo é o ângulo entre o campo e a velocidade. Geralmente vai ser 90, mas nem sempre. Às vezes, a velocidade e o campo fazem um ângulo de 60 graus. Isso diminui o valor da força, mas não muda a regra da mão direita. Geralmente o ângulo é 90. Então, se o ângulo é 90, a gente tem o seno de 91. Você tem o maior valor possível de força. A velocidade, ela tem que estar em metros por segundo. A carga, ela tem que estar obrigatoriamente em coulomb. Não pode ser microcoulomb, nano, nada disso. Aqui a gente tem o campo magnético. Em Tesla. E aqui, finalmente, nós temos a força magnética em newtons. Como é que funciona esse trem aqui do ângulo? Vamos pensar nos nossos 3 eixos de novo, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Eixo Z, eixo Y e eixo X. Imagina que você tem essa situação aqui, ó. Você tem o campo para cima. Você tem a velocidade, ela não vai estar aqui no eixo X. Vamos colocar primeiro aqui, ó. A velocidade no eixo X. Aí é uma partícula positiva, azulzinha aqui, lembra? Azul é positivo. Faz a regra da mão direita e tal, vai ver que a força vai estar para cá. Aqui, ó. Opa, inverti minha caneta aqui. Aí a força vai estar para cá, né? Ó. Esse ângulo entre o campo e a velocidade, esse ângulo aqui é de 90 graus. Ó. Mas vamos supor que eu tivesse algo assim. Ó. O que aconteceria se eu tivesse algo assim? Campo para cima, a mesma situação, só que a velocidade e o campo agora, elas vão fazer um ângulo. Deixa eu pegar a linhazinha aqui. Elas vão fazer um ângulo não de 90 graus. Agora, esse ângulo aqui continua sendo a mesma partícula, tá? Esse ângulo aqui agora é de, sei lá, 60 graus. A velocidade está aqui. A força continua aqui, ó. Só que a força vai ser menor. Porque agora o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, não é 1 mais. Quando é 90 é 1. Então a força ela vai diminuir. Eu vou colocar um F'. Tá? E se por acaso eu tivesse essa situação de campo para cima, partícula positiva ou negativa, tanto faz, com uma velocidade para cima, a força magnética seria 0. Por quê? Porque se eu jogar lá na fazenda, o boi quer vaca sem teta. O seno aqui é o seno de 0. O ângulo entre o campo e a velocidade é 0. Seno de 0 é 0.
Então, se a velocidade for na mesma direção do campo, ou no mesmo sentido, ou no sentido contrário, a força magnética sempre vai ser zero. Seno de 0 é 0 e seno de 180 é 0. Tá? Então, você vai ter ali uma força magnética nula. Lembrando que sempre eu vou ter, né, a força ocupando um eixo, a velocidade ocupando outro eixo e o campo ocupando outro eixo. Eles são ortogonais entre si, né? Aqui, ó, a velocidade está um pouquinho inclinada. Ela está ali entre os eixos que eu criei, né? Mas ela não está no eixo Y, né? Fica mais difícil de ver, mas ela está um pouquinho inclinada. Ela está no eixo, ao longo do eixo X aqui ainda, tá? Mas quando você tem um ângulo menor do que 90, a força magnética diminui um pouco, mas continua valendo essa regra dos eixos aí, para que você trabalhe com a regra da mão direita. Tranquilo? Na nossa próxima aula eu vou fazer os exercícios com vocês. Eu vou fazer exercício da apostila e tal, e a gente tirar as dúvidas. Por enquanto, eu quero que vocês fixem bem a regra da mão direita. Esquece fórmula. Depois a gente faz conta e tal. Fixa bem a regra da mão direita, porque a maioria dos exercícios que caem no vestibular são exercícios não de conta, são exercícios conceituais, para saber para onde a partícula está indo, né, para onde que aponta a força, esse tipo de coisa. Se precisar fazer conta, fórmula é fácil. Se você souber a fórmula de cor, você resolve. O lance é o conceito. O conceito é muito mais importante que fórmula, galera. Então, na próxima aula, a gente faz exercícios, eu dou exemplos e a gente tira essas dúvidas aí. Combinado? De nada, Laura. Até mais. A Laura aprendeu tudo, né? Acertou todos. Até a próxima aula. Um abraço para vocês, gente. Bom descanso, boa semana, bons estudos. Até mais.